A paz do Senhor Jesus, boa noite, glória a Deus. Que bom estarmos na presença do Senhor e que bom poder trazer a palavra que Deus mandou para o seu coração, para tratar de você hoje. Então, em nome de Jesus, vamos orar para que Deus já comece a fazer a obra na minha vida e na sua e que Ele venha a realizar aquilo que Ele tem como propósito nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, oh meu Deus, coloca anjos aqui à minha volta, Senhor, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça. Coloca também anjos à volta, Senhor, de todos os meus amados, a minha família. Coloca anjos à volta de todos eles e livra-os de todo mal. Coloca anjos também à volta de cada um dos teus filhos que está tendo acesso aqui a essa live, em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor esteja tratando da casa dos teus filhos, livrando de todo mal, que seja repreendido todo mal que quer agir na sua casa. Satanás, você não tem poder na casa da minha irmã e do meu irmão. Saia. Toda a sua investida, saia. Você não vai agir na casa dos meus irmãos, porque o Senhor está colocando anjos e você está repreendido e amarrado em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha fazer a tua obra nessa noite, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E a palavra hoje, gente, se encontra no livro de Jeremias 4. E a palavra, são 2 versículos que Deus mandou trazer, mas eu vou colocar agora para você, vou ler para você. E diz assim, o capítulo 4, o primeiro versículo: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E o versículo 2 diz: E jurarás, vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Glórias a Deus. Na verdade, o Senhor mandou essa palavra, e o Senhor aqui está se referindo, quando ele fala voltar. Quem é que volta? É quem se afasta, não é? É quem vai para... volte, ele está mandando voltar para ele. É quem se afasta dele. O recado é para quem se afasta, para quem tem se afastado com atitudes, quem tem se afastado com sentimentos que não provém dele, quem tem se afastado de alguma forma de Deus. Às vezes nós estamos na presença de Deus, mas nós ouvimos alguma coisa que o adversário fale, e aí, por exemplo, nós sabemos que não podemos ter mágoa e raiva no coração, faz mal, né? E aí o que acontece? Quando a gente permite que entre mágoa, o diabo sopra, fulano fez isso, você tem que estar, te magoou muito, você tem que estar machucada mesmo, isso foi injustiça, e a pessoa fecha o coração para Deus, aí na hora abre o coração para mágoa, para deixar a malignidade entrar em você. Na hora que você deixa a malignidade entrar em você, no seu coração, na sua mente, no seu coração, você se afasta de Deus, você se afasta do propósito de Deus, porque pecado, ele afasta o homem de Deus. Deus é vida e o pecado é morte. Então, cada vez que a gente se afasta de Deus, por isso que diz que o salário do pecado é a morte, porque quanto mais a pessoa peca, mais ela está se encaminhando para a morte. E não é só uma morte terrena, é uma morte espiritual, uma morte que a pessoa vai para o inferno, não vai ter vida em abundância, nem vai ter a vida eterna, entendeu? Então, o inimigo, ele quer fazer com que cada um de nós se afaste de Deus, para nós não vivermos a vida maravilhosa que Deus tem reservado para nós, nem aqui na terra e nem no céu. Então, aqui é um chamado de Deus. Fique atento, Deus está dizendo, Deus está chamando você hoje, que de alguma forma está se afastando um pouquinho do propósito de Deus, ou tem se afastado. Eu não sei o grau, às vezes aqui o grau, quando Deus mostra assim, é porque tem pessoas em menor grau, em maior grau, né?
Por exemplo, pessoas que deixaram de beber, que sabem que Deus não quer a gente saindo do nosso normal, tudo que tira a gente da nossa normalidade, faz com que a gente fique, sabe, aéreo ou, sabe, fora de si, de alguma forma. Deus não quer, porque a gente perde essa conexão, né? Se a gente tem na Bíblia de que a gente tem que estar vigiando e orando sem cessar, com certeza, na hora que se bebe já não fica a mesma vigilância, a pessoa já descansa, e não é para fazer isso, porque Jesus disse e a gente tem que cumprir a palavra, né? Vigiar e orar sem cessar. Então, ele não disse aqui, vigie, ore e relaxe também, como se nada estivesse acontecendo. Não é assim que funciona. Então, Deus quer que a gente vigie, que a gente ore de contínuo. Você tem que estar atento, é sem cessar que o Senhor quer que a gente fique. O tempo todo ligado com Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, como é que eu ajo? Senhor, o que o Senhor quer que eu viva? É assim o tempo todo, tem que estar ligado com Deus mesmo. Porque o que acontece? Deus vai te dar a melhor direção, Deus vai guardar você, Deus vai guardar a sua família, Deus vai livrar você do mal. As pessoas que andam distraídas, elas não conseguem. Eu estava aqui me lembrando aqui da Arca de Noé. Deus mandou Noé construir a arca e disse que haveria um dilúvio, não é verdade? Então ele construiu a arca, mas as pessoas, na verdade, elas não acreditavam que iria acontecer nenhuma situação como aconteceu, né? Aconteceu um dilúvio, que ia morrer todo mundo. Então, o que aconteceu? As pessoas ficaram tendo uma vida normal, casando, se dando ao casamento, vivendo uma vida como se não estivesse acontecendo nada, até que chegou o dia, houve dilúvio, e as pessoas morreram, e a família de Noé e Noé foram as pessoas que ficaram na terra. Então, assim, Deus, ele está nos chamando, porque o inimigo quer que a gente se despece do propósito de Deus e se afaste do Senhor. E não se vai para lugar nenhum. Se a gente se afasta de Deus, para onde eu irei? Né? Se eu não tenho para onde voltar, não tem para onde, é só Deus mesmo. Então ele diz aqui, se voltares, diz o Senhor, para mim voltarás. Deus está dizendo, volte para Ele. Se você voltar a obedecer a palavra, voltar a fazer a vontade de Deus, é para Deus que você está se voltando. E ele diz aqui, se tirares as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando. O Senhor mostrou que tem pessoas aqui, pessoas que vão ter acesso a esse vídeo, que estão vagueando. Sabe quando a pessoa anda sem rumo, não sabe para onde vai, não sabe o propósito que Deus tem no coração, na vida dela? Quem não sabe dessas coisas está andando pela terra assim, tipo, sem noção, sem rumo, sabe? Vagueando mesmo. Não tá tendo um caminho para seguir, não está tendo uma rota, não está sabendo, olha, é isso que Deus quer de mim, é dessa rota que eu vou, é esse o meu chamado, é essa a minha missão. Então, assim, Deus está dizendo aqui, se você voltar para Ele e deixar as abominações, quais são as abominações? É tudo aquilo que te afasta de Deus, que Deus não se agrada, e que faz você se distanciar do Senhor, né? Que se afasta de Deus, e outra coisa, faz você estar em pecado. Então, se você está vivendo coisas que te levam ao pecado, Deus está dizendo, volte, deixe tudo isso para estar comigo, Deus está te chamando. Não queira tudo isso que faz se perder, não. Se Deus, por exemplo, uma pessoa que, como eu estava falando aqui, que alimenta a mágoa, aí você estava exercitando, assim, deixar a mágoa de lado, exercitando, eu libero perdão em nome de Jesus, aí de repente já não libera mais perdão, já sai da rota que você estava, volta atrás, já começa a agir errado. Você precisa voltar ao Senhor, porque você já começou a alimentar o mal, entendeu? Já começou a se afastar dele. Aí começa a andar com amizades que não convêm, sabe, que não são da vontade de Deus. Amizades, às vezes, de um passado que você teve, ou então de um presente que te distanciou do Senhor. Deus está dizendo, se volte para mim, volte a fazer minha vontade. Abandone as tuas abominações, as coisas que eu odeio. Sabe, se afaste de tudo isso. Se volte a mim, comece a ler a minha palavra.
Comece a conversar comigo, sabe? Me busque, venha orar, sabe? Orar é conversar com Deus. Deus está chamando. Ele diz assim aqui, ó. Não darás mais vagueando, você vai sair, você vai saber qual é a tua meta, vai saber o seu caminho, Deus vai te dar um direcionamento, vai ser maravilhoso você abrindo seu coração para se voltar a Deus. E ele diz aqui, e jurarás, vive o Senhor na verdade e na justiça. Na verdade, você fazendo isso, se voltando a Deus como Deus quer, a verdade e a justiça vão começar a existir na sua vida. Olha aqui, ó. Vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça. Deus começa a se manifestar na sua vida com a verdade, com o juízo e com a justiça. Deus começa a te direcionar pelo caminho bom, pelo caminho que é certo, começa a restaurar a vida. Olha aqui, e nele se bendirão as nações e nele se gloriarão. As pessoas todas vão se regozijar, sabe, nesse Deus, porque eles vão ver esse Deus na sua vida e vão glorificar o nome dele. Quanto mais gente se volte a Deus, quanto mais gente se voltar a ele, mais gente vai ficar regozijada, porque não tem como a gente não glorificar o nome do Senhor. Vocês acham que se servir a Deus fosse algo ruim, eu estaria aqui falando dele? Não estaria. Sabe por quê? Porque servir a Deus, o Evangelho significa boas novas. Com a gente, com Deus, nós temos boas novas. Com Deus nós recebemos cura, libertação, transformação. Sabe, abandonamos o pecado e começamos a seguir a vida correta que Deus tem. Deus quer a nossa vida toda certinha. Deus quer uma vida que isso garante para nós um equilíbrio, sabe? A gente, quando obedece a Deus, nós começamos a levar uma vida de correção, uma vida correta. Muitas vezes, né, eu era do mundo, né, antes de Deus me alcançar, então eu queria o quê? Eu queria ser da esquerda, eu queria ser diferente, eu queria, sabe, assim, viver algo que não fosse do normal, fora do comum, e quando Deus me alcançou, eu vi que tudo isso era uma baboseira. Porque o certo é a gente fazer aquilo que Deus criou e determinou para a gente fazer. Quando a gente quer viver as coisas erradas, fora do comum, a gente está negando a vontade de Deus, que a vontade de Deus é maravilhosa. Quando a gente segue o caminho correto, gente, esse é o caminho da retidão, esse é o caminho da verdade. Sabe, uma vida correta, sabe, uma vida que a pessoa não vive na bandalheira, sabe, e vive de uma forma que não é envergonhada, não é vergonhosa, é uma vida que dá honra a Deus e que honra também a nós mesmos, a nossa família, aos nossos pais, aos nossos filhos. A gente tem uma vida de honra, não uma vida errada, onde cada um faz loucura que quiser. Não é essa vida que Deus determinou para você nem para mim. A vida que Deus determinou para nós é uma vida maravilhosa. Aí se você diz, mas o mundo oferece tanta coisa, mas você vai preferir o mundo com o que o mundo oferece e para onde o mundo, que essas regras doidas do mundo levam, que é para o inferno, para ficar chorando eternamente. Isso aí vale a pena? Não vale. Então, em nome de Jesus, Deus está dizendo, se volte a mim. Eu quero trazer a minha justiça e eu quero que não só você glorifique o meu nome, mas todas as pessoas que através de você que vão ver o que Deus vai fazer na sua vida também vão glorificar o nome do Senhor. Amém? Então eu vou orar aqui, você vai fazer, você que de alguma forma se afastou um pouquinho, ou se afasta, ou está com sentimentos de querer se afastar, você deixou alguma contaminação entrar no seu coração, vamos orar aqui agora, uma oração de renovação de aliança. Eu vou repreender tudo aquilo que quer te afastar da presença do Senhor, essas tentações, essas investidas do inimigo, chamando você para lugares que você não deve. Não, você agora tem que se voltar a Deus, com tudo que é de Deus.
até músicas mesmo do mundo. Se você está no caminho do Senhor, não vai ficar atrás de músicas do mundo que não trazem honra nenhuma para Deus. Você vai ouvir músicas de Deus, você vai ver como isso vai te ajudar a vencer o mal, a vencer depressão, a vencer as angústias que rondam sua vida, e você vai começar a ter uma paz, a sentir uma alegria no seu íntimo. Você disse, olha, realmente é verdade, isso vale a pena. Amém? Gente, se não fosse assim, eu não estaria fazendo aqui isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque eu vivo isso. Eu fiz, tenho feito, e isso mudou a minha vida por completo. E vai mudar a sua também. Então, assim, você quer ter paz? Você quer ter alegria? Quer ter salvação? Quer ver a sua família ser tratada, restaurada, cuidada? Quer ver seus filhos no bom caminho? Se volte ao Senhor. E tudo isso vai acontecer porque quando a gente se volta a Deus, Ele direciona a nossa vida toda para correção. Não só a nossa, mas também dos nossos amados. Quando a gente faz o que é certo, gente, nós abençoamos até a nossa 4ª geração. E não só abençoamos a nossa geração, pessoas que foram geradas por nós, mas também todos aqueles que nos cercam, porque nós somos cercados por muitas testemunhas, né? Então, assim, todos aqueles que nos cercam, eles vêm e vão ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ser um exemplo para muitos. Queira isso. Não queira ser exemplo de erro, onde pessoas vão te copiar e vão para o inferno, não. Queira ser exemplo de Deus, do que é certo. E você vai ver não só a sua vida mudar, mas também a vida de todos que estão à sua volta. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar para que Deus venha tirar toda essa bandalheira, tudo que é ruim que te cerca, e que você venha levar uma vida de correção. E vamos fazer também uma reconciliação com o Senhor, para que a gente possa ficar juntinho. Se você não estava, você vai passar a estar hoje bem juntinho do Senhor. Você vai ver a diferença, e cada dia a diferença vai ficar maior. A diferença do que serve para o que não serve a Deus. Amém? Então tá, você quer ser curado de tudo? Você quer ser liberto, curado dos males, livre de toda maldição hereditária, livre de todas as coisas ruins, dos vícios que você não consegue largar? Vamos agora fazer uma oração para que tudo isso venha se afastar de nós, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, vou primeiro orar, depois você vai repetir umas palavras comigo. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu repreendo tudo aquilo, Senhor, que quer agir sobre a vida dos teus filhos, Pai. Tudo aquilo que quer destruir, roubar, matar, fazer com que eles se afastem dos teus caminhos, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu quero tirar todo impedimento que quer impedir da minha irmã e do meu irmão verem a verdade, serem libertos, tratados, curados, renovados, terem uma vida edificada, uma vida de alegria, de correção, onde tudo vai se encaminhar da forma correta e eles vão ser muito alegrados no coração aqui na terra e mais ainda no céu. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que todo impedimento para que eles se voltem a Ti, que agora, que caia por terra, saia. Satanás, você não vai impedir do minha irmã e do meu irmão ficarem juntinhos do Senhor, não, porque eles vão ficar juntinhos do Senhor e vão viver grandes bênçãos em nome de Jesus, amém? Vamos orar comigo, eu vou falar, você repete aí, diga assim: Pai, repete alto, eu te peço perdão pelos meus pecados, conscientes e inconscientes, e eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador da minha vida. Me ajuda, Senhor, porque sozinho eu não posso nada, mas contigo eu posso todas as coisas. Cuida da minha casa, cuida da minha família, nos livra de todo mal e nos abençoe com toda a sorte de bênçãos. Amém. Oh glória, amém. Se prepare,
porque tem um novo tempo maravilhoso de Deus. Deus vai trazer realizações, Deus vai cuidar de você, vai livrar e afastar você de todo mal. Vai começar um processo onde Deus vai tratar de você, da sua mente, do seu coração, vai tirando tudo que não presta de nós e vai renovando a nossa mente, nosso íntimo, vai nos curando, sabe? E começa uma vida de renovo. E você vai ver que vai ser maravilhoso, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Que a graça, a paz e o favor do Senhor estejam sobre a tua vida. Deus te ama muito, muito, muito. Ama você, sua casa, sua família. Que a graça, a paz e o favor do Senhor, como eu já disse, estejam sobre sua casa, sobre sua família, sobre a sua vida. E eu profetizo um tempo de renovo. O favor do Senhor vai sobre sua vida. As portas vão ser abertas. Vai haver renovação de todas as coisas. E você vai ver que quem se volta ao Senhor não se arrepende, porque começa a viver uma vida diferente e maravilhosa, porque é uma vida maravilhosa com Deus, sim, em nome de Jesus. Tem lutas, tem, mas a presença dele e a paz que ele traz sobre nós, gente, só ele pode trazer, mais nada nem ninguém, viu? Beijo no seu coração, amo vocês em Cristo, Deus ama muito mais. Amanhã estaremos aqui em nome de Jesus. Te abençoo, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Jesus abençoe. A paz.